Boa noite a todos. Estamos ao vivo na live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante da noite será o Renato, com o tema ética. Vamos chamar ele aqui. Boa noite. Jesus abençoe a todos que estão assistindo essa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. E abençoe também aqueles que ainda não entraram, mas vão entrar na live de hoje, que vão assistir posteriormente, que nossas lives estão todas gravadas no Instagram, dando oportunidade para quem não pôde assistir um dia, assistir posteriormente. Jesus abençoe a todos, então. Então, vamos, antes da gente iniciar, lembrando, da água. Quem quiser colocar uma garrafinha de água para ser frutificada, no final da palestra nós vamos fazer a frutificação da água, vamos fazer o passe à distância. Então quem ainda não preparou, pode preparar aí que dá tempo, Então vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir a Jesus que envolva cada um de nós, todos que estamos assistindo essa live, que tiraram um tempinho do dia de hoje, ao invés de assistir a televisão ou outros afazeres. Estamos aqui com a intenção de levar os nossos pensamentos ao alto, assistindo uma palestra de coisas edificantes e pedindo a Jesus que ilumine a todos para que possamos assimilar o conteúdo da palestra de hoje e colocar em prática na nossa vida. Que assim seja. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre ética. Antes da gente iniciar, com certeza, sempre é a pergunta que normalmente as pessoas fazem, Mas qual é a diferença de ética e moral? É muito parecido, A gente acha que é até a mesma coisa, mas tem uma diferencinha. Então, vamos falar primeiro, o que seria moral? Moral é um conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida normalmente através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano. A moral, então, ela se aplica a um grupo, enquanto a ética ela pode ser questionada por um indivíduo. Na moral, a sociedade nos diz o que é certo. Então, os costumes, está ligado a costumes. Por exemplo, existe alguns países que é normal, não é imoral, você ter mais de uma esposa. Você pode ter várias mulheres que não é imoral. Infelizmente, ainda existem países no planeta que isso é normal. Então, é a moral, a sociedade que diz, são costumes, ela que dita, a sociedade que dita aqueles costumes. E ética é quando a gente acredita que algo é certo ou é errado, é a nossa conduta, é o nosso modo de ser. Pastorino, ele fez uma definição de ética que eu achei bem interessante. Ética é a instância que leva o indivíduo a discernir o bem do mal, o que deve e o que não deve realizar. Então, lembrando que toda ação pautada na ética, ela é de suma importância para a gente determinar o destino da nossa vida, do ser humano, Pois ninguém consegue fugir das consequências das próprias escolhas. Tem uma frase num livro aí de Chico Xavier, que ele diz assim: o mundo não é dos espertos, mas sim dos honestos. A esperteza um dia ela é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Um corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Então isso foi dito por Chico. Então, quer dizer, tudo tem a ver também com a ética, Tudo. Então, essa definição de Pastorino, que fala do que a gente é capaz de separar, o bem do mal, essa capacidade de separar isso, o bem do mal, ele varia de indivíduo para indivíduo. E também, às vezes, numa mesma pessoa, em fase diferente da vida.
Quando às vezes ela é jovem, ela faz algumas coisas, depois ela amadurece, ela vê que aquilo ali não é certo, ela deixa de fazer. Então, numa mesma pessoa pode existir, em diferentes fases da vida, essa capacidade de separar o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Ou então, de acordo com as circunstâncias também, a pessoa pode agir ou não com a ética. Isso também acontece, né? Infelizmente, hoje a sociedade exalta muito aquelas pessoas que apresentam mais intelectualizados. Baixar desculpa aqui, eu tive que diminuir o som aqui. A sociedade exalta aquelas pessoas que apresentam-se mais intelectualizados, que destacam na política, ou em qualquer área, né, que tem bens, que se mostram poderosos. A sociedade acaba exaltando essas pessoas, mas nem sempre esse progresso material dessas pessoas se faz acompanhar de um progresso moral. Então são poucas que são as aquisições dignas. Muitos são conquistados, essas coisas materiais, esse poder, essas coisas são conquistados devido à astúcia, desonestidade, às vezes métodos escusos que chegaram àquilo ali. Infelizmente a sociedade exalta muito essas pessoas. O individualismo prevalece na atualidade e traz consequências terríveis, né? Como a violência, o crime, rivalidades, traições, indiferença com o próximo, né? E o egoísmo, né? Nesse mundo de hoje, ele é dominante. Então, ter mais e mais sempre, e aproveitar o momento até a exaustão. Isso é que a maioria das pessoas, infelizmente, é desse jeito. Quer ter mais, nunca está satisfeito com o que tem. E quer aproveitar a vida, aproveitar até a exaustão. Infelizmente é assim. As pessoas acreditam que elas são invulneráveis, inatingíveis pelo sofrimento. Elas não pensam que aqueles atos vão ter uma consequência mais na frente. Então elas acham que não vai acontecer nada com elas, só pensa no aqui e agora. Não pensa nas consequências do que estão fazendo. Então elas vivem anestesiadas em relação aos valores existenciais e à fragilidade do corpo humano. Elas buscam apenas a alegria, que não deve cessar. Acham que a alegria tem que ser todo dia, tem que aproveitar a vida, né? Então as pessoas querem as coisas, mas não perguntam: eu posso? Eu devo? Infelizmente elas querem. Quer, faz. Então é natural você buscar alegria, comodidade, satisfação, mas a conduta mental distorcida que os leva para tal aquisição poderá trazer acontecimentos aí inevitáveis nessa existência ou em uma outra reencarnação futura, que tornarão a ser desafios evolutivos que nós vamos ter que enfrentar e superar. É a lei da causa e efeito, né? Não tem nada que você faça hoje que você não vai ter que tenha consequências, ou breve, ou no futuro, ou em outra encarnação. Então, ninguém pode impedir o despertar para a realidade. Então, essas pessoas que estão muito apegadas a essas coisas mundanas, elas esquecem da parte mais importante de ter uma conduta reta, né? Mas um dia elas vão ter que despertar. Não tem como, é a nossa evolução. Deus nos fez para evoluir. Nós vamos evoluir de qualquer jeito, nós vamos despertar uma hora. Nós podemos até demorar, mas vai despertar um dia. Então o tempo vai impor esse amadurecimento. Qualquer fuga que a gente fizer, em vez de libertar do compromisso, mais nós vamos complicar e vai adiar, né? Mas esse problema vai ressurgir à frente. Então hoje a gente tem muita gente para fugir das tristezas, dos problemas, se ligam a drogas, ao álcool, às coisas mundanas, a parte sexual, depravada, tudo, mas fugindo, que é uma fuga, é ilusão, né? Mas aí futuramente vai vir as consequências, vai surgir os problemas na frente. Então, ninguém consegue fugir essas consequências das nossas próprias escolhas, né?
Todos nós temos capacidade de discernir entre o bem e o mal e avaliar as consequências das nossas escolhas. Todo mundo. E mesmo quando não parece assim escolher, em verdade a gente já faz uma escolha. Aí, quando a gente deixa os outros decidirmos por nós, né? O que não livra a gente de enfrentar os resultados dessas atitudes. Então a gente não pode ir assim, na conversa e nos pensamentos dos outros. Porque eles acham que aquilo é correto, ou faz, é natural para eles, você vai fazer também? Não. Né? Você tem que escolher, você vai fazer aquilo, você vai fazer por sua livre e espontânea vontade, é o livre-arbítrio, e vai ter consequências se não for uma coisa boa. Então, esses resultados, as consequências, a gente vai ter que enfrentar, mesmo que a gente não tenha escolhido. A gente não foi decisão, a escolha, né, não saiu da gente, a escolha deixou os outros escolherem por nós, e a gente fez o que o outro achou que a gente devia fazer. Então a gente vive num mundo onde a maioria ainda se encontra numa inconsciente, né? Não sabe por que faz o que faz, não conhece a si mesmo. As pessoas fazem muita coisa errada, não sabe por que faz aquilo, não tem o conhecimento, o autoconhecimento, faz como um hábito, né? Então por um período e por um período grande, tempos atrás, a relação do homem com Deus, ela vem sendo modificada, né? E lá por volta do século XV, houve uma grande mudança na psique da coletividade. O homem já estava cansado, né, da igreja colocar Deus como assim, um ser punitivo, né? E muitos então começaram a tentar entender o que era Deus, né? E foram então, com o tempo, as coisas foram mudando, mas infelizmente, com o tempo, as conquistas materiais, elas passaram a ser veneradas, e as pessoas que as possuíam também sendo veneradas. Então foi distorcida a realidade. Então, em vez das pessoas procurar encontrar Deus de uma maneira diferente, não do jeito que era pregado, elas acabaram se distorcendo por um outro caminho, que devido a essas conquistas materiais, elas se perderam. Então essas pessoas acabaram se achando tão grande quanto Deus, com a exploração do globo, né, com as grandes descobertas científicas, e então acabou desconectando de Deus, dos valores éticos e morais. Quer dizer, a evolução científica acabou focando, chamando a atenção, e as pessoas se ligaram a essa evolução tecnológica e outras coisas, e esqueceram da parte ética, da parte moral. E sem o caráter adequado, né, nós não nos sentimos responsáveis pelos outros. E a gente acaba não nos preocupando com o resultado das nossas escolhas. E às vezes a gente polui o planeta, destrói a natureza, prefere acreditar que tudo isso é para nos proporcionar conforto, né? Até as crianças são educadas hoje em dia, né, pela grande maioria, não vou falar todo mundo, para serem as melhores, para possuindo coisas, né? Então a gente vê por aí, né, muitas pessoas sendo educadas, tendo essa impressão que é importante ter, né, em vez de ser. Na palestra anterior que eu fiz, eu falei muito do consciente e do inconsciente, e dei até um exemplo do iceberg, né? O iceberg é aquele bloco de gelo que fica no mar, com a parte externa visível, né? Que é uma parte pequena, que a gente compara com o consciente, que é o nosso hoje, e a parte que fica submersa, que é a maior parte, uns 90%, 95%, é o nosso inconsciente, onde estão todos os nossos hábitos do passado,
principalmente os hábitos errados que vimos trazendo lá de trás, em outras encarnações, e que afloram no nosso consciente, na vida presente, e que nos traz muita desarmonia e, consequentemente, o adoecimento, a doença, né? Isso eu falei, quem assistiu a palestra da semana passada, Vijay Orai, deve ter lembrado dessa citação. Então a pessoa acaba sofrendo, né, em consequência dos atos do passado. Mas esse sofrimento ele precisa ser superado. Mas o único meio de superar ele na atual circunstância porque não tem como, né? Às vezes a pessoa tem que passar por aquilo, é suportar. Então nós temos que superar ele procurando suportar, né? Necessário também a gente olhar a nossa própria vida com um olhar profundo sobre o que sentimos, em sermos quem somos. Para isso a gente precisa ser humilde para reconhecer nossos valores, em parar de acreditar que as conquistas de coisas nos tornam pessoas respeitáveis e que o sucesso nos faz parecer que já conquistamos a perfeição. Então a gente tem que pensar muito a respeito disso. Algumas atitudes contrárias à ética que vou citar aqui para a gente procurar não fazer, né? Primeiro, a procura por prazer dominando as escolhas. Então, muita coisa a gente procura só o nosso prazer, né? A parte de sensibilidade, de sentir o prazer nas coisas, e isso aí acaba sendo prioridade, é a escolha nossa. As aparências ditando as regras, né? A gente prefere a imagem idealizada de uma pessoa feliz que se mostra nas telas das redes sociais, né? Quantas pessoas que tiram a foto e colocam no Instagram, no Face, nas redes sociais, mostrando que está alegre, que está bonita, que está com a roupa bonita, que está num local bonito, né? Então, isso aí parece até quer parecer ser mais importante do que é. E isso aí não precisa de esforço nenhum, né? Basta atender o que os outros acham, que espera que você seja, né? Então acaba sendo assim, muito, muito superficial essa maneira de agir, né? A pessoa quer chamar a atenção, mas na realidade ela não se entrega, não se envolve, ela só parece ser. A internet, com essas redes sociais, ela não pode ajudar, ela não sabe responder como a gente preenche o vazio da pessoa, né? Ela pode até sinalizar uma busca, mas a resposta só é encontrada dentro de nós mesmos. As pessoas ficam conectadas com o globo, mas elas acabam desconectando de si mesmo, da realidade. É a realidade da maioria. Sabemos que tudo que está acontecendo no mundo em fração de segundos, né? Hoje a notícia é a jato. Em segundos você sabe tudo que está acontecendo no mundo. Mas passamos a vida inteira sofrendo de desamor, de solidão. A gente não consegue devolver o calor, o acolhimento, o carinho, o afago. Quantas pessoas, às vezes dentro da própria família, dentro de uma casa, numa sala de televisão, na hora do almoço, cada um no seu celular, nem conversa com o outro, não tem uma troca de carinho, nem nada, nem um afago, nem nada um com o outro, é só cada um por si, só ligado nas redes sociais, na internet. Outro item também, que é uma atitude muito contrária, que acaba afetando muito a nossa ética, é a bajulação, né? Os aplausos nos atraem a atenção. É muito perigoso, pois na ausência dos valores éticos, ela leva à busca por reconhecimento externo, então atrapalha a lucidez e acaba invertendo os valores. O sucesso tem-se a ilusão que quanto mais a gente conquistar, maior será a felicidade. E vamos empurrando a nossa sombra para um lugar que achamos que é devido. Por não reconhecer a nossa sombra, nós fazemos o que fazemos, sem saber por que fazemos. Projetamos a sombra no coletivo.
e nos ornamos de badulaques para disfarçar a sombra. Quantas pessoas às vezes pegam um papelzinho, uma bala de papel e joga no chão, fala assim, é pequenininho, não vai atrapalhar nada não. O outro pega e estaciona numa vaga preferencial do idoso ou de deficiente, né? E fala assim, não, é rapidinho, eu vou só ali pegar um negócio ali, é rapidinho. Então sempre está tendo uma desculpa para aqueles atos que não são corretos. Tem aquelas pessoas que chegam e furam a fila de um banco, não sei se foi semana passada, se foi a Rosa, quem falou citou o caso de uma pessoa que estava na fila do banco, chegou outra pessoa conhecida, ela estava quase lá na hora de ser atendida, ela pediu para a pessoa para ficar lá e entrar na frente. Aí a pessoa ela entrou na fila e ele foi lá para trás. E a pessoa que tentou furar a fila ficou sem graça e caiu a real, né? E aqueles que desviam o dinheiro público, né? Porque acha que é pouco, é um pouquinho só, o Estado entra muito dinheiro, então se ele tirar um pouquinho não vai fazer falta, ou se sente que ele sente porque o serviço dele devia ganhar mais, aí ele tira algum proveito ali, né? Então são as sombras nossas que estão dentro de nós, mas dentro de nós também está todo o nosso tão potencial que existe para a nossa transformação. A ética, ela envolve muita coisa, ela envolve respeito, ela envolve valores, virtudes, princípios morais, direitos e regras de conduta. Então não há mais tempo para a gente ficar postergando isso, jogando para frente e não pensar que a gente tem que analisar nossos atos, agir com ética. Se você quer saber realmente quem a gente é, nós temos que buscar a consciência ética em que a moralidade nos trará a felicidade. E nós temos também que lutar pela ética, sabendo que ela também nos propõe alguns desafios. E esses desafios, nós podemos resumir alguns. Primeiro, redescobrir a nós mesmos. Nós não devemos nos contentar com valores superficiais e sem sentido, como esses que eu citei aí para trás. Não fazer o que todos fazem. Não é porque é aceito e conveniente que é o melhor caminho para nós. Nós temos que seguir a voz da nossa consciência e não ir pela maioria. Nós temos que auxiliar a coletividade. E esse desenvolvimento ético, ele não deve servir só para julgar os outros. Porque é fácil a gente saber que aquilo é errado e começar a julgar os outros. Mas nós temos que procurar auxiliar a comunidade, a sociedade, para a gente formar uma consciência coletiva. Então a ética, gente, deve ser o pilar da construção do indivíduo e da sociedade da nova era. Então, vamos pensar na ética não só para nós, para a gente evoluir, para a gente fazer as coisas corretas, mas pensar em dar o exemplo para a sociedade e ajudar a sociedade a evoluir junto com a gente. Era isso, era um resumo, uma palestra curta, mas é uma palestra que eu pensei muito tinha muita vontade de falar, porque hoje nós estamos precisando de pensar um pouco na ética, né? A gente está vendo um trabalho interessante, muitas pessoas estão falando sobre isso, inclusive até o próprio governo, hoje ele está trabalhando através do compliance, né? Dentro dos órgãos públicos, e uma das ferramentas que está utilizada dentro do compliance é mostrar
fazer palestras para os funcionários sobre a ética, para mostrar para as pessoas que a gente precisa ter uma conduta errada, evitar essa conduta errada, ter uma conduta reta dentro dos órgãos públicos também, no nosso serviço. E não só serviço público, mas não afirma que você for trabalhar particular, né? E a gente via muitas atitudes de funcionários em geral, né? Que às vezes levam trabalhos seus particulares, coisas de material de escola para ser impresso no seu serviço, leva canetas do seu serviço para casa, folha de A4 leva para casa também. Então às vezes a pessoa acha que isso não vai fazer falta, mas é antiético. Então acho que a gente não tem que a gente tem que pensar não só em todos os atos nossos. Nós temos que pensar todos os nossos atos que nós estamos fazendo. E se não está prejudicando alguém. Às vezes fala assim, não está prejudicando o Estado, não vai, o Estado, a Prefeitura ou a firma que eu trabalho não vai representar nada isso para ela. Mas nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter uma conduta correta. E Jesus nos ensinou isso. Então era isso, gente. Que vocês reflitam nas atitudes do dia a dia e se a gente está realmente, né, exercitando a ética no nosso dia a dia. Então vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui falando com vocês e vocês estarem aí assistindo, né, participando de mais uma live. E vamos então, cada um mentaliza sua água, pega a sua água aí para a gente fazer a frutificação da água. Então que Jesus e a espiritualidade possam envolver com muita luz cada vasilhame que foi colocado aí ao lado de cada uma das pessoas que estão assistindo e que possa ser trazido pela espiritualidade maior medicamentos que cada um necessita para seu equilíbrio, para a sua cura dos seus males, das suas enfermidades, sejam físicas, sejam morais, sejam emocionais. Que Jesus abençoe a todos essa água que foi frutificada. Pedimos que também a espiritualidade possa, nesse momento, envolver a cada um que esteja assistindo, para que receba o passe nesse exato momento. Então vamos mentalizar uma luz descendo do alto, penetrando na nossa cabeça, na parte superior de nossa cabeça, penetrando no nosso corpo e saindo pelos pés, fazendo a limpeza de todas as nossas energias negativas que possam estar nos envolvendo. E agora vamos mentalizar uma luz prateada que nos envolve nesse momento, nos trazendo a paz e a proteção divina. Que essa energia também possa penetrar no nosso organismo, entrar na nossa corrente sanguínea e assim distribuir essa energia em todos os órgãos, todas as células, todas as glândulas do nosso corpo, alimentando-as todas com essa energia abençoada por Mestre Jesus. E vamos pedir também que nesse momento todo mundo possa mentalizar uma luz prateada envolvendo o seu lar. Todas as paredes externas sendo protegidas com energia criada pela espiritualidade. Mentaliza essa energia prata envolvendo todo o seu lar, em todas as paredes externas, criando bloqueio para que nenhuma entidade perversa ou com más intenções possam entrar ali no seu lar. Que também no piso seja colocada essa energia para que nada do subsolo possa subir e entrar no nosso lar. E no teto também essa energia prata envolvendo também todo o teto de nosso lar.
Estaremos assim protegidos, envolvidos por essa energia abençoada pelo Mestre Jesus e elaborada e executada pela espiritualidade maior que se encontra nesse momento no lar de cada um de nós. Que essas energias possam se manter durante toda a semana e possam ser fortalecidas através do culto do lar de cada um de vocês, através das orações matinais, das orações na hora de dormir. Lembrem, pedindo a Jesus que essas energias possam ser reforçadas e assim seus lares possam ficar protegidos. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Uma boa semana para todos. Amanhã, quarta-feira, às 7 horas, teremos a aula de psicoeducação e tratamento espiritual ao mesmo tempo, né? Então, convidamos, mesmo as pessoas que não estão fazendo tratamento, que quiserem assistir, é muito bom assistir essas aulas. É através delas que a gente abre o nosso coração e faz as mudanças que a gente precisa. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço para todo mundo.